A paz do Senhor Jesus para todos. Esta é mais uma programação Ebenezer, onde estamos trazendo uma palavra amiga, uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo, uma palavra de esperança e uma palavra de exortação, né? Nós queremos falar hoje um pouco baseado no Salmo de número 124, versículo 1 e até o versículo 8. Temos por tema hoje Deus de batalha e Deus de livramento. Vamos estar fazendo essa leitura para a nossa meditação. Salmo 128, verso 1 ao versículo 8, diz assim: Se o Senhor não estivesse ao nosso lado, ora, diga Israel, se não for o Senhor que estivesse ao nosso lado, quantos os homens se levantaram contra nós? Eles então nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeste contra nós. Então as águas teriam transbordado sobre nós, e as correntes teriam passado sobre as nossas almas. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor que não nos deu por presa aos seus dentes, e a nossas almas escapou como um pássaro do laço do passarinheiro. O laço quebrou e nós escapamos. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Deus seja louvado, Deus seja louvado. Davi aqui reconhece que se Deus não tivesse misericórdia dele, se Deus não tivesse do lado dele e do seu povo, todos estariam perdidos. Davi também disse assim: bendizeis o Senhor, porque o Senhor, o Deus de Israel, no momento mais difícil, no momento mais crítico da vida dele e do povo de Israel, Deus então tinha o livrado. Outra verso que nós encontramos no versículo 8, Davi declara que em Deus nós temos a nossa segurança, nós temos as poderosas mãos de Deus agindo sobre nós. Então Davi, ele bendiz o Senhor por tudo que Deus tem feito para ele, e também ele disse para o povo, que o povo lembrasse disso e exaltasse a Deus por isso. Então ele disse para o povo que no momento das dificuldades, Deus estava com eles. Então Davi declara confiança em Deus e também diz para o povo que o povo deveria confiar no Senhor. O povo deveria confiar no Senhor. Então Davi deixa bem claro que se o Senhor não for com ele, não fosse com o povo, assim também como nós, se o Senhor não for com a gente, se o Senhor não estiver comigo, não estiver com você, nós somos engolidos vivos por muitas situações. Então Davi escreveu esse Salmo 124 quando ele estava no momento de dificuldade, lembrando os momentos da dificuldade, né? Então ele escreveu esse salmo para que
ele exaltasse a Deus por tudo que Deus tem feito na vida dele. Então Davi podia ter lembrado, né, quando ele escreveu esse Salmo 124, quando ele passou por um conflito grande contra o gigante Golias, que todo mundo sabe, um dos momentos mais difíceis da vida dele, do momento de uma experiência grande que ele teve com Deus, quando ele se prontificou pelo nome do Senhor, entrar-se num conflito contra o gigante, para que o nome do Senhor Jesus fosse glorificado, o nome de Deus fosse glorificado naquela afronta contra que estava afrontando o gigante Golias contra o povo de Deus de Israel, contra o povo de Israel. Então Davi se prontificou, como diz, né, o profeta Isaías: eis-me aqui, Senhor, me envia-me ali. Então Davi estava nesse intuito de preservar ou de honrar o Senhor com a sua vida em prós do povo de Deus. Outra ocasião, Davi, nos momentos difíceis que ele teve, um dos momentos mais difíceis que ele teve foi quando ele estava sendo perseguido pelo rei Saul, que Saul não aceitava o chamado de Deus na vida de Davi para reinar o povo de Israel. Então houve uma perseguição muito grande, um ódio no coração, né, de Saul, e não aceitou que Davi, por inveja, ciúmes, e não aceitou também que Deus o tinha chamado, e porém ele o perseguiu. Então Davi passou uns momentos difíceis da sua vida em relação a isso. E por último, Davi também sofreu na sua própria casa, né, no seu próprio reino. Levantou-se um contra ele, para que ele entregasse também o seu reino ao seu próprio filho. Infelizmente, né, Absalão o perseguiu e quis matar. Então foi muito duro isso para um pai, né, e uma situação de um reino. Então Davi, foi muito difícil para ele, foi muito dificultoso. Então Davi escreveu esse Salmo 124, enfatizando, dizendo que se o Senhor não fosse com ele, se o Senhor não estivesse com ele, se o Senhor não o protegesse, que se não desse a proteção, vamos dizer assim melhor, se não desse para ele a libertação, ele teria sido engolido vivo pelo gigante, pelo rei Saul e pelo seu próprio filho. Mas Deus tem sido fiel para com ele. Então, nós vemos aqui Deus na batalha, trazendo segurança aos seus. Por exemplo, o povo de Israel, lembra lá do povo de Israel, quando Deus estava tirando-se do Egito? Então o povo de Israel passou por esse período de sofrimento, um período de perseguição. Assim que Deus permitiu, ou Deus o decretou a saída do povo de Israel para uma nova terra, uma terra prometida, que já tinha essa terra prometida há muitos anos atrás com Abraão,
Então o povo de Israel, o destino deles era sair do Egito e em rumo a esta Canaã tão esperada do povo. Porém o povo, na saída ao longos, já algum tempo, já na trajetória, todo mundo sabe que Faraó caiu em si depois que o povo já estava a uns quilômetros longe, e ele endureceu mais o seu coração. Então houve uma grande perseguição. Veja bem o livramento de Deus e o trabalhar de Deus. A batalha, quando é de Deus, ninguém pode impedir a vitória. Então Deus estava no controle de tudo. E o povo de Israel estava nessa situação. O povo de Israel, quando se deparou com o mar, estava vindo já o exército de soldados do Faraó para matar, e acabar, exterminar. Imagina a carruagem, os soldados e o povo de Israel, praticamente em questão de armas, desprotegido, estava em bagagem de viagem, saída, estava indo para uma terra desejada. Porém, quando eles se depararam com o mar, Deus usando a boca de Moisés, e dizia para que o povo acreditasse e confiasse em Deus, que Deus ia dar o livramento. E Deus disse que, na boca de Moisés, que aquele dia o povo ia ver as mãos fortes de Deus em favor do povo. Então Deus segurou os soldados, Deus não permitiu que os soldados viessem e chegassem até o povo e exterminassem. Nós vemos aqui duas ocasiões importantes de nós poder frisar em nosso coração. Primeiro, que Deus livrou os soldados. E quando Deus disse para Moisés: levanta aí o cajado, estende-se as águas, e as águas se abriu em duas partes, abriu-se o caminho no meio para o povo passar. Agora nós vemos aqui mais uma vez Deus agindo com poder e com livramento para o seu povo. Quando o povo estava caminhando as águas fizeram-se uma barreira de proteção para que eles pudessem passar em seco. Então nós vimos duas ocasiões importantes que Deus fez. Primeiro, Deus não deixou que os soldados chegassem até eles e o exterminassem. E depois, não deixasse que as águas engolissem o teu povo. Queridos, é esse Deus que nós servimos. Uma certa vez, quando eu estava, há uns anos atrás, eu estava fazendo, se não me foge da memória, já terminando o segundo colegial, e alguns de certas pessoas chegaram e dizia para mim que
que o povo de Israel passou lá no mar porque o mar era raso. O mar dava praticamente da cintura do joelho para eles passar. E esse incrédulo, ele quis dizer que não tinha ali questão de acreditar que Deus tinha livrado eles. Mas aí, veja bem, então nós raciocinamos assim, eu raciocinei assim: puxa vida, se Deus não interviu do livramento desse povo, e o povo passou nas águas baixas, eu dizia para o camarada: eu acho que você está enganado. Então, se realmente as águas eram baixas, então você pode acreditar que aí está o poder de Deus. Porque as águas sendo baixinhas, então por que morreu todos os cavaleiros que estavam em cima do carro, falava carros? Hoje nós podemos interpretar por uma carroça de ferro, uma coisa assim, né? Então eles não teriam morrido afogado, não é verdade? Então, voltando aqui ao sentido da palavra, Deus agiu, interveio, Deus trabalhou naquele momento, Deus entrou em batalha contra os inimigos do povo de Israel e deu a vitória. Não deixou que as águas se afogassem e nem deixou que os soldados exterminassem o seu povo. Então o povo naquela época tinha muitos inimigos nas suas trajetórias. Inimigo, eu falo fisicamente mesmo, povos incrédulos, idólatras, né? Um povo mau, que o perseguia o povo de Deus. Então eles tinham como inimigo, porque o povo não tinha compaixão. Esses povos de outras nações, eles não tinham compaixão. Eles eram sanguinários, então eles tinham o prazer de matar pessoas inocentes, tinham o prazer de fazer isso. Então os inimigos do povo de Israel estava sendo um povo que o perseguia, e de fato perseguiu até que entrasse, e depois de entrar lá também, há muitos que teve que ser eliminado por Deus, para que o povo de Israel, para que a palavra do Senhor fosse cumprida na vida do seu povo escolhido. Então, agora, transferindo isto para nós aqui hoje, nossos dias de hoje, transferindo, nós não temos inimigo, graças ao nosso Senhor e bom Deus. A palavra de Deus disse que se for possível, que nós tenhamos paz com todos. Se for possível, que nós tenhamos paz com todos. Então, quem são os nossos inimigos hoje? Quem é o nosso inimigo hoje? Os nossos inimigos são os adeptos, os demônios, os anjos caídos, que hoje está sob a direção do nosso inimigo, o grande inimigo que é o diabo, está sob a direção dele, para poder afrontar o povo de Deus e tirar o povo do foco. Como diz Efésios capítulo 6, verso 12, que diz que nós não lutamos contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra a potestade,
as hostes que vivem em lugares celestiais. Então nós lutamos contra a astúcia cilada do diabo e os seus adeptos. Essa é a nossa luta hoje. Então nós devemos viver em espírito, em verdade, para nós podermos vencer esta guerra contra o nosso inimigo da nossa alma. As águas que nós vimos que Deus não deixou que os nossos irmãos lá na passagem do Mar Vermelho, não deixou afogar a eles. As águas para nós nos dias de hoje, quero aplicar assim para a edificação do vosso coração, que as águas hoje que quer nos afogar, que águas são essas? São as aflições da vida que nós enfrentamos. Mas, meu amigo, Jesus está nesse barco. Jesus está andando por cima das águas. Jesus tem o controle de tudo. Se você está no barco que Jesus te ordenou a ir, se você está nesse barco, Jesus está indo a favor a você nesse barco e está livrando você dessas águas que quer te afogar. Então, não fica aborrecido quando você serve ao Senhor e está passando por várias tribulações, por várias tentações, aflições da vida, porque o Salmo de número 34, versículo 19, ele diz: muitos são as aflições do justo, mas eu livro de todas. Muitas são as aflições do justo, mas eu livro de todas. Lembra que o salmista Davi disse no Salmo de número 23 que eu acredito que todos os crentes fiéis em Cristo, não somente todos os crentes fiéis em Cristo Jesus, mas a maioria da popularidade, a maioria do povo conhece esse Salmo de número 23, porque em certos lugares esse Salmo 23 fica até aberto a Bíblia lá, numa estante, numa mesa, num lugar de destaque. Às vezes a pessoa só lê que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, pronto, fica assim. Não, ela tem uma eficácia. Essa palavra tem uma direção, essa palavra tem uma importância muito grande. E traz uma dimensão em nosso coração, em nossa mente, em nossa alma, que o Senhor Jesus, Ele é o nosso pastor em toda situação, em todo momento da vida, Ele é o nosso pastor. O Senhor é meu pastor no momento bom, no momento que eu estou feliz, no momento que eu estou compartilhando alegria, no momento que eu estou no estágio bom. Mas o Senhor também é meu pastor no momento que eu estou na aflição, no momento difícil, no momento caótico de se resolver. Ele é no momento de tristeza, Ele é no momento de angústia, no momento de choro, Ele é no momento de doença, no momento de paz, no momento de felicidade, no momento que eu estou vivendo bem, Ele é o meu pastor. Em todo momento que nós vivemos,
Ele é o nosso pastor e não deixa faltar nada para nós, tanto psicologicamente, emocionalmente, fisicamente e materialmente. Deus tem sido fiel com você. Deus tem sido fiel comigo. Seja fiel com Ele. Anda com Ele. Terás esse seguro. Ele pelejará por vós. Ele livrará vós de todas as tribulações. Meu amigo, meu irmão, Deus, para zelar da tua palavra, Ele disse para o profeta Isaías: volta lá na casa do rei Ezequias. Eu vou dar mais uma nova chance para ele. Por que zelar pela tua palavra? Porque Ezequias orou ao Senhor e disse: lembra, Senhor, que eu tenho feito os benefícios que têm agradado os seus olhos. E Deus promete àqueles que, quando serve a Ele, Deus promete e Deus cumpre o livramento e a salvação. Então nós vimos aqui que as águas não podem afogar a sua vida, a você, porque Deus te dará o livramento. Então Deus nunca nos desprezou. No Salmo de número 4, verso 8, nós vimos a segurança de Deus, a defesa de Deus em nossa vida. No Salmo de número 4, verso 8, ele disse, o salmista Davi disse, mostrando para nós uma segurança total. Ele diz: em paz eu me deitarei e dormirei, porque só o Senhor me faz levantar e habitar em segurança. Então o nosso socorro vem do Senhor, igreja. O nosso socorro vem do Senhor dos céus e da terra. Jesus viu a multidão, toda a multidão, quando ele chegou aqui na terra e viu a situação de Jerusalém, viu a situação de toda a circunvizinha de Jerusalém, de todas as cidades, o povo que estava totalmente disperso, estava sem uma direção. Jesus viu esse povo desse jeito, até um ponto de chegar a chorar e ver a situação do povo, a incredulidade do povo, a confusão que o povo está vendo. Não é diferente hoje, não é diferente hoje. O povo está do mesmo jeito. O povo sem Deus, o povo que está com Deus, está seguro e crente e fiel de que Ele está cuidando. Então Jesus olhou essa situação e disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos a livrarei. Jesus, irmãos queridos, Jesus ainda convida, está convidando você e eu para não sofrer mais, para nós não sofrer mais, para nós ser livre, liberto. E Jesus quer fazer isso com a gente. Então o Senhor é o nosso socorro, e Ele sempre esteve do nosso lado. Se o Senhor não for comigo, se o Senhor não estiver com você, nós somos engolidos vivos. Para nós encerrar, Jesus diz assim: confia nele,
espera no Senhor e Ele tudo fará. Que Deus o abençoe a todos vocês, que o Espírito Santo do Senhor possa te confortar com essa palavra e trazer a você a coragem, a força, a determinação, a decisão para servir ao Senhor de todo o seu coração e de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Que Deus seja louvado. Quero fazer uma oração por você. Quero orar por você. Você que ainda não tomou uma decisão de fé. Você que ainda não aceitou o Senhor como o único suficiente Salvador da sua alma. Aceita agora, aonde você estiver aí. E quando você tiver uma oportunidade de estar na casa do Senhor, fazendo isso publicamente, para a glória dele, você faz. Deus quer salvar você, quer salvar a sua família. Deus quer fazer parte da sua história. Deus quer fazer parte da sua história. Deixa Ele fazer parte da sua história. Você, não sei quantos anos você tem, isso para Deus não importa a sua idade, quanto tempo você deixou de buscar, o importa que você reconheceu o seu estado agora e que precisa dele. Talvez você tenha 80, 70, 90, 60, 50, ou às vezes você é moço ainda, jovem, adolescente, até pré-adolescente, jovem, né? Ainda não tomou essa decisão. Toma essa decisão. Deixa Deus fazer parte da sua vida, sua história, toda a sua trajetória. Porque terás um reino para todo sempre, que nunca, diz a palavra de Deus, que nunca vai desfazer. Quero orar. Senhor Deus, querido Pai e eterno Jesus, diante de Ti, estive aqui na Tua presença, na casa do Senhor, para pregoar a Tua palavra, em favor de todos aqueles que, porventura e por felicidade, acompanhar esse vídeo. Tu sabe que nós não estamos fazendo isto para se aparecer, e nem para ter pontos, mas para que o Teu nome seja glorificado e exaltado. Assim como muitos pastores, evangelistas, homens, obreiros, servos e servas, cooperadores e tantos outros mais irmãos, independentemente de título, de cargo, já usou esse canal para transmitir a Tua palavra, assim também, por esses dias o Senhor pôs no meu coração de poder também pregoar Tua palavra a esse canal, essa programação que nós chamamos de Ebenezer. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Que essa palavra penetre no coração das pessoas e possa conquistar pelo Teu Espírito Santo e pelo Teu sangue, Jesus, purificar de todo o pecado. Salva, Jesus, o povo. Pai, mesmo que o homem não entenda isto, não compreende isto, mas o Senhor é o Deus das nações.
O Senhor é o Deus dos povos, raça, tribos e línguas. Tu és o nosso Senhor, do céu e da terra, e toda a glória é tua e honra do Senhor. Então eu abençoo a todos quantos ouviram esse vídeo, e que o Senhor o salva e liberta, e leva para o céu, papai, e leva para o céu, e que nós um dia, quando tu levar o que é seu, nós encontramos essas pessoas que um dia ouviu a palavra do Senhor, por vários meios de comunicação, que esta é uma, e saudar e engrandecer o teu santo nome, porque tu é digno. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo esteja em cada coração. Todos digam amém.